Fala galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui ao podcast do Medicine. Meu nome é Ítalo Abreu. Eu trouxe um colega aqui, o Álvaro, para falar a gente sobre o mercado de medicina esportiva. Como que ele está atualmente, perspectiva de futuro, como é o modelo de remuneração para quem está pensando nessa área aí e ver uma atualização aqui, né, em tempo real do mercado, principalmente comparando duas cidades, e principalmente o Brasil e São Paulo. Álvaro, se apresenta aí para a gente, conta um pouco da sua história e vamos bater esse papo sobre esse novo mercado que eu acho que há 10 anos atrás a gente quase não falava nele. Primeiramente, Ítalo, obrigado pelo convite, honrado de estar aqui contigo. Então, eu sou o Álvaro de Matos, eu me formei em Fortaleza, somos conterrâneos, me formei na Unifor, na Universidade de Fortaleza, e assim que eu me formei, eu nem pensava ainda em fazer medicina esportiva, né? A gente nem tem essa parte na faculdade, a gente não entende muito sobre medicina esportiva, sobre fisiologia do esporte, do exercício. A gente tem alguma visão ali, talvez, da ortopedia voltada para isso, mas de forma generalizada, assim, a gente não pega muito a medicina esportiva. E aí eu decidi, primeiramente, fazer um período sabático, né? Sabático não tanto, porque eu trabalhei, né? Então eu fiquei ali 8 meses em Jijoca, Jericoacoara. Legal. Passei 8 meses lá no postinho de saúde. Um ritmo mais tranquilo de vida, que eu trabalhava em postinho de saúde. Mas aí depois agora chegou a hora de eu estudar para residência, me dediquei. No primeiro momento eu quis fazer medicina, quis fazer cirurgia geral, né? Assim como você fez, até quando eu estava no internato, eu passei contigo lá na cirurgia no JF. E aí, nesse primeiro ano, eu não me via muito, sabe, fazendo a cirurgia. Eu achava interessante, eu achava que podia ser uma forma de seguir um caminho mais estrito ali da medicina, mas eu não me via tanto, então talvez eu não tenha me dedicado tanto. Fiz a prova no final do ano e não fui tão bem. E aí eu fiquei reflexivo, passei ali o final do ano, o Réveillon, Natal, pensando muito, pedindo ali uma luz pra Deus. Por que eu vou fazer da minha vida? Até que vendo um edital lá da Unifesp, eu vi lá, especialidade de medicina esportiva. Eu, poxa, gosto tanto de esporte, eu acho massa a questão do lifestyle. Desde criança eu jogava muito futebol, estudei lá no Santa Cecília, acho que você estudou lá também, né? Eu era da seleção do Santa Cecília, fiz judô lá no Santa Cecília, acho até que você fez também lá o judô com o Torquato. Então, assim, gostava muito do esporte. Tô fazendo até hoje. Até hoje. No período da faculdade, além do futebol, eu encontrei uma nova paixão, que foi o surf, que eu acho que é uma coisa também que você encontrou pelo caminho. Com certeza. E aí, assim, sempre me vi muito nessa vida esportiva, nessa questão do lifestyle, mais na promoção de saúde, mais na prevenção de doenças e não tanto nesse ambiente hospitalar, não tanto nesse ambiente mais curativo da medicina. Então, quando eu descobri essa especialidade, aí eu fui atrás dos residentes, fui atrás dos médicos do esporte já formados, até dos especialistas, né, os cardiologistas, os ortopedistas que já tinham título de medicina esportiva e que trabalhavam com isso. Aí eu entendi o mundo da medicina esportiva, fui lá, me dediquei, dessa vez tendo esse foco, essa meta. Acabei percebendo que eu conseguiria focar mais nos estudos e aí fui aprovado no IANSP no final de 2019. Legal, cara. E em 2020 cheguei aqui em São Paulo e comecei a carreira na medicina esportiva. Cara, legal, muito bom. Cara, e como que foi ali no período da residência, né? Você sabia como que era, você conversou com outros colegas, né? Como que você dá um resumo ali do primeiro, segundo e terceiro ano da medicina esportiva, né, atualmente? Ela tá mudando? O que você tá vendo ali? E de novo também, Certo, da assim, residência. Quando eu comecei a conversar com os colegas, eu comecei a entender quem já estava na residência e quem já tinha passado pela residência, eu comecei a entender como é que funcionava. Então, como é que funciona a residência de medicina esportiva, para quem não conhece, para quem tem interesse, para quem nunca ouviu falar, e pode ser agora a gente planta sempre a sementinha da medicina esportiva, que não é muito conhecida. Total. Tanto se tu for olhar para teus ex-colegas aí de faculdade, talvez tu não conheça ninguém, além de mim aí de Fortaleza, que tenha feito a residência. Total. Né? Então, assim, a medicina esportiva ela é uma especialidade clínica, né? Então, muita gente pensa na ortopedia, a ortopedia ela é mais cirúrgica, então a gente é muito mais clínico do que... muito mais não, né? É essencialmente clínico. Né? Então, no R1, a gente entra como residente de clínica médica. Então, você tem que estar preparado para isso. Muita gente não gosta disso, muitos residentes reclamam, acham um saco, pô, é complicado demais, é muito perrengue, é muito plantão, a gente leva aquela vida demais, aquele perrengão mesmo do R1, que a gente sabe como é que é. Mas eu, assim, pessoalmente acho fundamental, sabe, para a formação. Diferente de você que vai... Assim, lógico, né? Tem muitos médicos que fazem pós-graduações ali, um curso de final de semana e tudo mais, que se dedicam, estudam bastante, vivem a especialidade e conseguem ter uma boa formação. Mas você comparar aquilo com a vivência de uma residência, né? Uma carga horária, a vivência com o paciente, com colegas, com R iguais, com R+, com o staff, só a residência te proporciona. Né? Então, o R1,
A gente passa, né, só um mês de ambulatório de medicina esportiva mesmo. Os outros 10 meses, né, tem as férias, os outros 10 meses são todos em clínica médica. Legal. A gente tem 2 meses na emergência, então são os 2 meses mais puxados, assim, pelo menos lá no IANS foram os 2 meses mais puxados. Então, era de segunda a sexta, chegava antes das 7 da manhã, saía às vezes às 8 da noite, passando casos para os residentes que iam entrar à noite. Mas assim, né, como eu falei, pessoalmente eu acho que foi fundamental para minha formação como médico mesmo. Total. E até como médico do esporte, você precisa ter a vivência, você precisa saber lidar com emergência, você vai lidar com emergências dependendo da sua área de atuação, né? Além da emergência, a gente passa também na pediatria, então você lida com atletas mirins, né, atletas juvenis. Então hoje eu trabalho num clube de futebol que se chama Referência. Ele é um clube só de categoria de base, é um clube de investidores, é uma SAF, é uma CFA, né, um clube formador de atletas. Legal. Então ele vai do sub-9 até o sub-20. Então essa vivência da pediatria que eu tive lá, de ver estágios de crescimento, tratar atletas já numa fase mais precoce. Então tudo isso também foi uma bagagem que me deu. Cardiologia, nem se fala, fundamental para a medicina esportiva. A gente passa também pela pneumologia, também fundamental para a medicina esportiva. Passa pela endocrinologia, também fundamental para quem quer seguir um caminho, por exemplo, do emagrecimento, da obesidade, esse caminho mais de nutrologia. Passar no endócrino é muito importante, então você passa com grandes chefes ali na residência do Hospital do Servidor, uma grande referência, então tive muito aprendizado lá também. E aí o R1 é mais nesse caminho. Tem um estágio que eu acho que não é tão interessante, que é a UTI. Né? Assim, venhamos e convenhamos, uma UTI para um médico do esporte, achei interessante para você, às vezes você tem um parente que acaba indo para uma UTI, um familiar de um amigo, então isso é importante para você ter um know-how, um mínimo de noção, para você poder ajudar alguém, participar, entender alguma coisa. Mas, de fato, para a medicina esportiva, eu posso dizer que não me ajudou muito a UTI, diferente da emergência, da cardiologia, da pneumologia, enfim. Legal. E aí esse é o R1, que é um período mais puxado, então é um período que você consegue trabalhar menos por fora da residência, então você tem que estar preparado, né, para ganhar um pouco menos, ganhar aquela bolsa de residência, que a gente sabe que não é muita coisa, a gente sabe que o custo de vida aqui em São Paulo é muito difícil, é muito complicado, um aluguel é caríssimo. Então, assim, eu tenho a minha esposa, né, na época minha namorada, então a gente conseguia um pouco dividir as contas, querendo ou não, em um final de semana, à noite, você consegue dar um plantão, mas o R1 ele é mais puxado, então você tem que vir preparado, ou se preparar por si só ali antes de começar a residência, ou ter uma ajuda da família, de algum amigo, de alguém que possa também te dar essa retaguarda caso as coisas apertem. Então o R1 é mais puxado. Já a partir do R2, a vida dá uma tranquilizada na residência de medicina esportiva, porque são atendimentos mais ambulatoriais. Então a gente vai ter uma vivência mais de ortopedia, né? Então a gente passa 2 meses no ambulatório de ortopedia, então vai em todas as articulações, né? Mão, punho, cotovelo, ombro, quadril, coluna, pediatria, ortopedia pediátrica. Então a gente tem todos esses estágios, porque é fundamental para a medicina esportiva. Legal. Principalmente se você vai ter essa área de atuação de prevenir e tratar lesões, se você vai ser um team physician, né? O team physician é uma área de atuação que você é o médico ou de uma federação, de uma confederação, de um time, de um clube. Então você tem que ter essa expertise ortopédica. Então, a gente fica nesse ambulatório de ortopedia durante 2 meses. Tem o pronto-socorro também ortopédico, mas a gente não é um R1 ou um R2 de ortopedia. Então, a gente não tem essa demanda que os caras sei que é uma demanda absurda, né? Então, a gente acabava ficando no pronto-socorro lá com eles no horário mais comercial. Ali, então, a gente não ficava tão puxado pra gente. A gente não precisa dividir escala com eles, não precisa dar plantão noturno, não precisa assumir no final de semana. Então, você pega essa bagagem da ortopedia, mas no horário mais tranquilo, então o R2 você já tem uma tranquilidade maior aí na residência. Além disso, a gente passa pela radiologia, né? Então, a gente precisa ter muito essa mão de músculo esquelético, né? Então, a gente vê tanta parte de ultrassonografia, que hoje em dia a gente fala aqui para o médico do esporte, o ultrassom é um novo estetoscópio, né? Acho que até para a tua área também, a ultrassonografia ela é fundamental para você conseguir trabalhar bem. Então, a gente vê essa parte da ultrassonografia e vê também os exames estáticos, né? Uma ressonância, uma tomografia, uma radiografia, para a gente conseguir ver o exame. E às vezes o radiologista ele faz um laudo superestimado, subestimado, e se você tem essa expertise de ver a lesão ali na tela do computador, analisar bem um menisco, um ligamento... E você tá com o paciente também, né? Exatamente. Então tem essa vantagem. Então, cara, você já falando do primeiro e segundo ano, já é incomparável, né? Você tá ali, a gente fala, né? Eu sempre falo isso, que a residência é uma área de batalha que você está ali dentro, né? Então não tem comparação, mesmo que você compare com um recém-formado, pessoa que fez um curso, ela pode estar até mais afiada naquele conteúdo decoreba, mas você foi pro campo de batalha e você viu todas as batalhas que estavam acontecendo ali. Perfeito. Essa residência, assim, né? Não só lá no IANSP, mas no HC, na Unifesp. Quando eu fiz a prova, né, não existia no Ceará, infelizmente, né? E eu não tinha nem a oportunidade de fazer a residência lá.
mas hoje em dia já existe, né, residência no Ceará. Não Então a gente sabia. vê que as escolas de medicina esportiva elas estão crescendo cada vez mais para dar mais oportunidade justamente para as pessoas não irem por esse atalho. Assim, eu não falo o atalho no modo pejorativo da coisa, que a pessoa faz isso por um desvio de caráter, sei lá. Sim, Né? lógico. Mas para ter essas vivências, né? Então, Com certeza. se tem mais escolas, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, quando eu fiz a prova, só existia a USP, a Unifesp e o IANSP na capital, e em Botucatu tinha a Unesp. Eram só essas 4. E tinha uma no Rio Grande do Sul. Aí, pô, pra gente que é do Ceará, e pro Rio Grande do Sul é outro continente, literalmente, né, cara? E aí eu nem fiz a prova lá, também não fiz de Botucatu, porque eu acho que também seria uma distância a mais. Prestei só as 3 provas aqui. Mas a gente vê que as oportunidades cresceram. Então agora já existe aqui na Prevent Senior, né, que é o New On, que é uma clínica, um multicentro de medicina esportiva assim, bem moderno, que é uma formação excelente para quem entra na residência lá e para ter justamente essa vivência. Legal. Na Santa Casa começou também, eu infelizmente não tive muita vivência com residentes, nem com serviço, então eu não consigo dar uma opinião muito bem formada. Surgiu essa lá do Ceará, na Escola Legal. de Saúde Pública. Legal. Né? Então eles têm essa vivência no R1 de clínica médica, então eles pegam toda essa bagagem, passam no JF lá na sala de gesso, então o cara é passado na casca do alho, né? Então isso tudo dá uma vivência, uma expertise, né? Ambulatórios e serviços de endocrinologia no HGF, de radiologia no HGF, passam em clínicas aí de cardiologia também, passam nos clubes lá no Fortaleza, no Ceará, eles têm oportunidade. Então acho que se você quiser seguir esse caminho mais de trabalhar mais, ralar mais, entrar para esse campo de batalha, cada vez mais você vai ter essa oportunidade. Legal. Então, cara, são 3 anos aí ecléticos, né, diferentes. E a gente vê que o primeiro ano tem a clínica médica ali, a base Não é escapatória. A base da medicina do esporte. Cara, me fala como que você vê as possibilidades de mercado. Hoje a gente vai falar aqui de mercado e remuneração, né? O que todo mundo quer saber, eu tenho certeza. É uma curiosidade de todo mundo e tem muita gente ligada nisso. Como que você vê os caminhos, por exemplo? Você vê alguma diferença ali de cidades maiores como São Paulo, mais oportunidades? Quais são, digamos, de forma estatística, né? Quais são os principais campos, né, que um médico do esporte trabalha hoje? E depois a gente vai falar da parte de remuneração. Perfeito. Então, assim, a gente tem muitas áreas para trabalhar na medicina esportiva, isso é até uma coisa que eu gosto, né? Porque eu nesse momento da minha carreira, trabalho em várias frentes, né? Uma delas é essa que eu já tinha citado, o Team Physician, né? Que é o médico de equipe, né? Então, você pode ser um médico do Comitê Olímpico Brasileiro, você pode ser um médico da Confederação Brasileira de Judô, você pode ser o médico do São Paulo Futebol Clube, você pode ser o médico do Ceará Esporte Clube, que já foi até convidado para ser da base lá, mas por estar numa fase de vida que eu ainda não podia sair de São Paulo, não fui, mas se Deus quiser, em breve vou estar lá de volta e vou abraçar essa causa. E aí, assim, essa oportunidade de ser Team Physician, né? Isso é uma das formas. Outra forma que você tem de trabalhar é com serviços de ergometria, né? Teste ergométrico, teste cardiopulmonar. Então, você consegue trabalhar em ambiente hospitalar, em clínica, em ambulatórios. Então, isso é uma das minhas áreas de atuação, né? Eu trabalho 2 das minhas áreas de atuação, né? Eu sou Team Physician, sou médico desse clube que eu falei, o Referência. E aí você recebe como médico do clube para fazer as visitas, para acompanhar os jogos nos finais de semana do Campeonato Paulista. Por exemplo, esse mês já começa a categoria sub-15, 17 e sub-20 do Campeonato Paulista. Então, especificamente para clubes, existem clubes que vão lhe pagar um salário, né? Então você tem um valor X ali, mas você tem uma carga horária para entregar. E tem clubes que pagam como se você fizesse um plantão do hospital, né? Você tem uma visita ali de 6 horas, de 4 horas, e você recebe aquele período de visita que você faz no clube, e você tem o período dos jogos. Então, cada jogo, às vezes, você tem que ir para uma cidade um pouquinho mais distante, então ele paga um pouquinho a mais. Então, você faz esse acompanhamento, então tem essa parte, esse tipo de remuneração que você consegue fazer como médico de equipe. E eu, do Referência, sou coordenador médico, né? Então, a gente acaba também tendo essa outra função. A gente gera a escala, então, nesse clube que eu trabalho, sou eu, mais 3 médicos, né? E a gente tem, por tradição, na equipe dos médicos, sempre ter pelo menos 1 ou 2 residentes para dar essa oportunidade, para o médico crescer. Então, a gente tem 2 residentes, um da Escola Paulista e um residente da USP. E aí eu faço essa gestão das escalas, né? De visitas, a gestão dos jogos. Uma coisa que é muito importante que você tem que ter é essa capacidade de lidar com toda a equipe, né? Essa multidisciplinaridade que é uma capacidade que o médico do esporte tem que ter. Então você tem que saber conversar com o fisioterapeuta, você tem que saber conversar com o preparador físico, você tem que saber conversar com o presidente do clube, você tem que saber conversar com o investidor do clube. Então isso são coisas que a gente não aprende na faculdade. Então essa skill aí de comunicação e trabalho em equipe é uma coisa fundamental. Isso é um skill que você tem que ter na medicina esportiva, que é assim,
é impossível você deslanchar na carreira se você não tiver essa capacidade. Mas muitas vezes a gente não começa. Eu não saí da faculdade sabendo disso. Então, eu fui me expondo a situações que me levaram a saber lidar com isso. Às vezes você vê que uma pessoa é mais difícil de lidar. Às vezes você tem alguém da comissão técnica que é uma pessoa mais difícil de trabalhar. Tem uma pessoa que tem uma ideia de uma metodologia de trabalho que mesmo toda a equipe veja que aquela pessoa está errada, mas você tem que conversar com ela para tentar alinhar uma forma que não fique nem tanto para cá, nem tanto para cá, e a gente consiga prevenir lesões para o atleta, que a gente consiga que um atleta que está ali há muito tempo no departamento médico, e você começa a ser cobrado ali, você consiga explicar para aquela pessoa que a gente não pode liberar agora, ou se a gente liberou de uma forma parcial, a gente não pode colocar o carro na frente dos bois, então você tem que ter essa capacidade de lidar com pessoas de diferentes profissões, né, de diferentes visões, que não a nossa de médico, né? Total. Então, essa parte de médico de equipe eu acho bem interessante. Eu acho que talvez não seja das melhores remunerações. Tem outras áreas que você consegue ser bem melhor remunerado. Não bem melhor remunerado, né? Mas melhor remunerado. Mas eu acho gratificante, porque eu gosto muito do esporte, eu gosto de viver aquilo, eu gosto de estar lá com os atletas, eu gosto lá de conversar com essa equipe multidisciplinar, de tomar um café lá com os caras, de viajar ali no ônibus com a delegação e a molecada lá ouvindo o seu pagode, seu trap lá, suas coisas. Então, você tem uma vibe legal no trabalho, legal. Sabe? Tem uma coisa, isso que eu gosto, né? E aí tem essa parte de ergometria que eu trabalho também. Trabalho em 2 locais diferentes, né? O Hospital Edmundo Vasconcelos, aqui em São Paulo, eu sou médico assistente lá do serviço de ergometria. E é uma oportunidade de trabalho boa, e você pega a mão assim dessa parte cardiológica. É muito importante que o médico do esporte tenha essa vivência, tenha essa segurança para você lidar com isso. Então, gosto de trabalhar com isso, mas vejo como o futuro isso não sendo tanto o que eu vou fazer pelo resto da minha vida, mas como uma oportunidade que eu tive e que eu gosto de trabalhar com. E que é uma oportunidade para quem termina uma residência, se você passa por serviços, por exemplo, no R3 a gente passa no Dante Pazanese, né, que é um dos maiores centros de cardiologia do Brasil. Então lá você tem estrutura e chefes e pacientes que vão lhe colocar em várias possibilidades de aprender a ergometria no estado puro da arte. Legal. Né? Cara, explica, muita gente tem certeza que não vai saber o que é ergometria, né? Explica o que é ergometria e como que é esse trabalho lá e qual é a outra área que você vê também dentro da medicina do esporte que você vê como é um mercado do recém-formado que ele consegue entrar mais fácil. A ergometria é um deles? A ergometria é um mercado que eu acredito que dá para entrar mais fácil. Você ser um médico de equipe, se você conhecer as pessoas certas, se você se expuser a situações, o que é que eu falo de se expuser a situações? Muitas vezes você, se coloca numa situação que você não vai nem ganhar uma grana. Durante a residência, por exemplo, eu tive a oportunidade de fazer um campeonato em Maringá com São Paulo, com a categoria de base de São Paulo, né, sub-16. Legal. Então, quando você se expõe a isso, você conhece pessoas, né? Durante a residência também tive um convite como médico residente do Comitê Olímpico para fazer os Jogos da Juventude, lá em Aracaju. Acho que foi em 2021, 2022. E aí lá a gente teve uma convivência muito grande com os residentes de outras escolas, né? Então, nisso você consegue conhecer essas pessoas e aí essas pessoas vão lhe abrir essas portas para essas oportunidades. Então, para clubes, né, aqui em São Paulo, como é um mar de oportunidades, né, você vê um campeonato paulista dessa categoria de base, cara, deve ter, sei lá, 40 clubes. Né? E todos esses clubes, eles precisam ter médicos, é uma obrigação ter médico. Então, uma oportunidade boa para o recém-formado, para o que acabou de terminar ali uma residência, é fazer jogos por equipes, né? Você já vai pegando essa expertise, fazer visitas lá num clube desses. Por exemplo, às vezes o clube nem tem visita, mas se você for um cara ali que tem uma visão, que sabe se comunicar bem, né? Proativo, você pode, às vezes, eu quero vir aqui no clube, nem cobra nada. Fala lá com o presidente do clube, com o pessoal da diretoria, tudo, não, deixa eu vir aqui que eu fiz o jogo, durante o jogo lá que você fez na cobertura, porque é obrigatório, né? No jogo aí os caras têm que mandar o médico, é regulamento, se não mandar é WO, é multa e tudo, então tem que ter o médico. E aí, nisso, você conhece lá os dirigentes de um clube que nem tem essa visita. Você começa a ir lá, colocar o pezinho, eles começam a ver o seu trabalho, a diferença que você faz, a segurança que você passa. Você consegue tirar um atleta do departamento médico mais rapidamente. Você faz cair o número de lesão ali do clube. Então, isso faz perceber valor no seu trabalho. E aí, você acaba até gerando uma oportunidade de emprego, né? Legal. Esse clube que eu trabalho agora, os médicos que vieram antes de mim, eles fizeram isso, né? Eles abriram esse campo. Então, a gente vê que essa é uma possibilidade. A ergometria também é uma possibilidade. Mas eu vejo os residentes, mesmo já durante a residência, as pessoas assim que já se aprofundam mais, claro, tem que ter o domínio do conhecimento técnico, mas que já consegue dominar ali o Instagram, que já consegue se colocar para jogo e tudo mais, a galera já começa a fazer consultório já desde o R1 e R2. Nossa. Né? Então tem gente que já consegue
ir para esse caminho do consultório, que eu acho que também é uma das principais fontes aí de remuneração e de fazer um trabalho como você quer fazer, né? Você ser seu próprio chefe, né? Seu próprio gestor. Você fazer o consultório e no próprio consultório você tem várias áreas de atuação. Legal. Né? Cara, mas vamos falar da ergometria. Como que é esse exame e como... Pra galera entender, assim, perfeito, o que é ergometria? Eu fui viajando aqui na medicina esportiva e me perdi. Ergometria nada mais é do que o famoso teste da esteira ou o teste da bicicleta, né? Então você pode fazer ele apenas com avaliação cardiológica, né? Então você coloca lá os eletrodos e para você fazer uma avaliação, o que é que você avalia na ergometria? Se o paciente tem um risco maior de infartar, né, você consegue ver a velha história do infradesnivelamento do segmento ST ou um supradesnivelamento gerado pelo esforço, né? Então isso antecede ali, às vezes você consegue flagrar antes do paciente ter um evento mais grave, né? Os MACEs, né? E você pode avaliar a pressão arterial desse paciente, o comportamento da pressão arterial durante o esforço, que isso também pode ser um preditor de hipertensão arterial. E você pode também fazer o que é o mais interessante para a medicina esportiva, o exame mais rico, que é o teste cardiopulmonar. Né, que além da parte cardiológica, você analisa a troca de gases. E o teste cardiopulmonar, além da parte cardiológica, ele te entrega o VO2 máximo, que é a capacidade funcional. E não sei se você já leu aquele livro Outlive, né, que ele fala muito do VO2 máximo, da capacidade funcional, como talvez o maior marcador de saúde do ser humano. Por isso que todos os relógios estão tendo agora, né? Todo relógio dá o VO2 máximo. Então, qual é a forma, o padrão ouro para você saber o seu VO2 máximo? É a ergospirometria. Legal. Então, além desse VO2 máximo, desse valor, ele te dá também os limiares ventilatórios. Que aí isso aí é interessante para na parte da esportiva, né? Na parte cardiológica você tem outras utilidades, mas na parte esportiva, que é mais minha praia, para você definir as zonas de treinamento, né? Aquela história do Z1, Z2, Z3, Z4, Z5. Então, com esse teste, você consegue definir bem ali as zonas de treinamento e prescrever o exercício de forma mais assertiva. Legal. Cara, outra coisa interessante é que, com certeza, na medicina do esporte, a gente tem as lesões mais comuns, né? E o mercado mais comum. Como você vê hoje, né, esse mercado? E o que o médico esportista, o que é que ele vai dar de mais comum? O que é que ele tem que saber ali, que ele não pode ali deixar de saber? O que é mais comum? E, por exemplo, quem vai montar um consultório com certeza vai pegar lesões mais comuns do que outros, né? O que é o feijão com arroz do consultório ali? Assim, lesões esportivas principais ali do consultório, né? Que é uma das áreas de atuações que você pode fazer no consultório, você ir mais pelo lifestyle, mas você pode ser esse acompanhamento do estilo de vida do paciente, mas você pode também ser o cara que faz ali diagnóstico de tratamento de lesão, você ter o seu ultrassom ali para fazer esses diagnósticos aí, eu acho fundamental e também é uma das minhas áreas de atuação. Feijão com arroz, lesão muscular, chega demais, né? E lesão muscular, mais de 90% das vezes não é uma lesão cirúrgica. Então, é um paciente que você consegue tratar de forma conservadora, você não vai precisar encaminhar para o ortopedista. Então, se você tem um ultrassom, se você tem, às vezes, um dinamômetro que você consegue quantificar força ali para ver algum déficit de força, se você tem, até, com o próprio smartphone, você consegue ter um goniômetro para você ver as angulações, para você entender a amplitude de movimento, se ele tem um déficit ali de amplitude do tornozelo, de amplitude de movimento do joelho, amplitude de movimento da coluna. Então, se você tiver uma expertise, por exemplo, lesões musculares, acho que é fundamental para o consultório você saber fazer o acompanhamento. Entorses, né? Entorses muitas vezes eles não são cirúrgicos, né? Dependendo do tipo de articulação. O entorse do tornozelo, raramente, se não tiver uma fratura, ele é cirúrgico. Ele é um entorse que precisa mais ali. Você pode fazer alguma prática que o médico do esporte pode fazer, que é a história da medicina regenerativa, né? Você já deve ter ouvido falar. Já falar, com certeza. Que é uma prática médica que vem crescendo cada vez mais, já é até bem antiga. E aí agora as pesquisas estão avançando aqui no Brasil para que isso possa ser certificado e validado pela Anvisa, mas a gente já vem usando bastante. Para quem não Que é um pouco da intervenção da medicina esportiva, né? Perfeito. É uma forma de você intervir nessas lesões. Por exemplo, o exemplo da lesão do tornozelo que eu estava falando, o paciente teve um estiramento ali do ligamento talofibular, que é o ligamento que mais torce ali, não sei se você lembra das provas de residência. Pouquinho. Quando torce o pé em inversão, pode ter esse estiramento, uma lesão desse ligamento. Então, se você tem um ultrassom para ver essa lesão, e se você consegue ter uma pessoa para fazer isso por você, que é a história da centrifugação, né? Eu tenho uma biomédica que me acompanha quando eu vou fazer esses procedimentos. Então ela leva lá a centrífuga, a gente tira colhe um pouquinho do sangue lá do paciente, faz lá a história do plasma rico em plaquetas, ou fibrina rica em plaquetas, que são as duas técnicas que eu mais uso no consultório. E a gente pode acelerar esse processo de recuperação. Legal. Né? Então, entorses, assim, eu acho que são lesões que você tem que saber diagnosticar. Lesões de joelho.
você tem que saber diagnosticar também, pedir o exame e entender também o nosso espaço. Se você vê que o atleta teve uma lesão de LCA completa, muito provavelmente, 99% das vezes, existem casos não cirúrgicos, mas muito raros. Mas 99% das vezes são lesões cirúrgicas. Então, humildade e bom senso, ética, e encaminhar aquele paciente para o ortopedista para que ele seja tratado. Total. Mas a gente Cara, isso é interessante, que eu vejo até o mundo como um mundo um pouco mais conservador em termos de cirurgia, né, em termos de coisas invasivas. Perfeito. E eu tive isso, né? Eu tive uma lesão de ombro no judô, eu tive lesão de uma ruptura, lesão SLAP, ruptura do supraespinhal, do bíceps e do outro lá. Ruptura mesmo? Ruptura parcial, dos três. Parcial. E tinha aquele todo calcificado, tinha as bolhas aqui, fiquei lá 6 meses sem mexer. E aí conversei com o cara e no terceiro colega que eu fui da área de ombro falou, cara, isso aqui você consegue tratar de forma conservadora, vai fortalecer muito, vai demorar, você vai sentir dor, mas se você não quiser operar, tem esse modo aqui que deu certo. E eu segui, demorou, né? Fui para um colega, fui para outro, muita fisioterapia, muito fortalecimento, parei o judô, parei de nadar, parei de fazer tudo. E tudo deu certo. Então, e é um modo de que você... E outra coisa, quando você tá com esse médico, o médico do esporte ali, com certeza ele vira um paciente de recorrência, né? Com certeza. E como que você vê a área ali, hoje, que você vê a área de melhor remuneração, né? Com certeza tem mais de uma, né? Mas quais são as áreas que você vê de melhor remuneração do médico do esporte? Eu vejo, sem dúvidas, a medicina regenerativa como uma das áreas que podem dar um melhor retorno para o médico. Por ser uma área, um procedimento que você consegue fazer em ambiente ambulatorial, no seu consultório, e você consegue entregar bastante resultado, bastante valor para o paciente, num período de tempo que são procedimentos que não são muito demorados, procedimentos relativamente rápidos de você fazer, e aí você consegue ter uma ótima remuneração. Mas aí falando como é ainda dessa área de atuação do médico do esporte, né? A gente estava conversando um pouquinho antes de começar essa gravação sobre a ideia de voltar para Fortaleza, né? E aí eu vou dar um passo a mais aí na minha carreira agora, que aí eu vou partir não só como médico do esporte agora para a parte mais empresarial, né? Então, justamente também falando sobre isso de se expor, né? De se colocar em situação de conhecer pessoas e ter networking. No último congresso que eu fui lá no Será de Medicina Esportiva, eu conheci um cardiologista lá em Fortaleza, o Carlos Abdias. E aí ele era um dos médicos de uma clínica que existia dentro de uma clínica, que se chama Instituto Cardio Performance. Legal. Né? E aí lá eles faziam exames mais cardiológicos. Né? Ele é ecocardiografista, fez até aqui no Dante. E aí ele fazia essa parte de eco. Ele e o Diógenes. E outros duas médicos que aí acabaram saindo dessa sociedade, porque eles saíram desse local onde eles estavam e agora a gente vai abrir um local próprio, nosso, maior e mais amplo, um ecossistema em medicina de saúde, né? Que eu gosto até de citar os nomes, né? A Sana Roque foi a primeira médica do esporte cearense. Ela era dessa equipe, ela vai continuar uma carreira solo lá em Fortaleza. E a Nathalie também, que fazia parte de ergoespirometria lá na Cardio Performance. Mas aí agora, onde é que eu quero chegar, né? A gente vai começar um novo Instituto Cardio Performance, em que a gente quer fazer um ecossistema de medicina esportiva justamente para a gente conseguir trabalhar nesse mercado de frentes amplas, né? Então, o que é que a gente vai ter lá dentro, né? A ergoespirometria, que é um exame que agrega valor, então ele é um exame que remunera bem, melhor do que a ergometria simples. Então, você fazer um teste ergométrico simples sem analisar é um valor, e você fazer com análise de gases é outro valor, até porque é um exame mais rico, um exame mais complexo, um exame que demora mais, então a gente vai ter isso lá, né? Também eu vou fazer parte desse time de fazer esses testes lá. Eu junto com o Einard e o Carlos Abdias, que é o cardiologista, e o Diógenes, que também é cardiologista, ecocardiografista, vão fazer a parte de eco. Só que, qual é essa história do ecossistema? Que aí a gente consegue também outros meios de remuneração, essa parte mais empresarial. Ter também a reabilitação lá dentro, né? Então a gente vai ter um serviço lá, um centrinho ali, como se fosse um centro de treinamento, de reabilitação, para ter fisioterapeuta lá sempre trabalhando. A ideia é que a gente comece pelo menos com um fisioterapeuta, mas para crescer esse time ter ali 2 fisioterapeutas trabalhando. Um centro de reabilitação de lesões, um centro de recovery também. Então, aquele atleta que não vai estar nem lesionado, mas que fez uma prova, vamos supor, um Ironman lá em Fortaleza, que está quebrado ali, todo fadigado, então ele vai poder fazer um recovery lá com a gente. Ou se for um atleta, porque o atleta está sempre exposto a uma lesão, então ele vai ter aquele fisioterapeuta lá para avaliá-lo. Então, esse mesmo atleta vai fazer o exame cardiológico anual dele lá, tanto para a segurança da prática do esporte, que o ponto número 1 de fazer um teste ergométrico, um teste cardiopulmonar, é a segurança, né? Em primeiro lugar, a segurança. E o segundo lugar é a gente saber prescrever o exercício de forma mais assertiva. Então, esse mesmo atleta que faz os exames cardiológicos, ele é tratado lá na parte esportiva, vou fazer essa parte de tratamento de lesão lá também.
A gente vai ter nutricionista lá dentro, então a nutrição do atleta vai estar lá dentro. Então a nossa ideia é ter um centro inspirado até em centros esportivos que tem aqui em São Paulo, tipo a Care Club, a New On, o Instituto Olimpo, a Ultra Esportes, que são centros de medicina esportiva que tem aqui em São Paulo. Eu vou dar esse passo na carreira, a gente já começou todo esse processo. Eu acredito no próximo semestre essa clínica vai começar a rodar, e aí eu vou começar a colocar o pezinho mais lá em Fortaleza, tentar ficar indo lá uma vez ao mês, e aí fazendo esse processo gradual aí nos próximos meses e até de em mudança definitivo. pra lá, né? Cara, legal. Cara, como você vê essa diferença do mercado, por exemplo, você mesmo falou que aqui tem muito mais clínicas do que lá, né? Eu falo que na área de cirurgia vascular, por exemplo, e endovascular, falo que São Paulo é um pouco de terrenos alugados, porque eu tenho muita gente muito grande. Então, para você crescer, ó, se você crescer vai dar certo, vai ser muito bom. Mas, no geral, para você criar sua marca onde eu tenho muitas marcas, é mais difícil. Apesar de que São Paulo tem um poder aquisitivo maior, tem 3 milhões de pessoas, Fortaleza tem 2 milhões de pessoas. Sim. Então tem uma diferença muito saúde, grande, né? Plano de saúde, aqui tem reembolso, aqui tem uma cultura do reembolso. Lá você vai perguntar pro paciente para pagar particular. Aceita Unimed? Aceita Unimed, ou então ele vai perguntar assim, não, reembolso? Não, reembolso, isso aqui nem existe, você nem o que é isso. Eu vou pedir pro meu plano uma nota fiscal? Então existe a parte de cultura, né? Tudo isso se torna mais difícil. Como que você vê essa realidade? Realmente é muito diferente na área de medicina do esporte? Muito diferente. Ou não? Muito diferente, assim. Em todos os setores do mercado, eu diria, né? Para essa parte do mercado particular, eu não teria coragem de abrir uma clínica como a gente está abrindo lá em Fortaleza, aqui em São Paulo. Porque já não é mais... Lá em Fortaleza eu considero um oceano azul ainda. Existe uma clínica ou outra que trabalha dessa forma, às vezes não tanto de uma forma tão multidisciplinar e tão integrada como eu vejo a medicina esportiva sendo praticada, mas eu vejo lá um mercado muito mais aberto. Então eu tenho essa coragem de fazer todo esse investimento, de começar a ir para lá, de começar a ir desmamando os empregos aqui de São Paulo, mas não por agora, talvez daqui a 1 ano ou 2. Mas aqui em São Paulo eu não teria essa coragem de abrir uma clínica dessa, porque aqui as clínicas já existem esses centros de medicina esportiva, esses centros já têm franquias e eles estão espalhados assim por toda São Paulo, né? Existem alguns, eu tenho até colegas, amigos aí, iguais, que estão começando agora, mas é uma coisa menorzinha. Eles alugaram ali um consultório, uma sala pequena para ele e um fisioterapeuta trabalharem juntos ali dentro. E eu acho que pode super funcionar, como se fosse um pequeno negócio, mas que vai ser meio que um consultório seu com o auxílio do fisioterapeuta. O fisioterapeuta vai ganhar bem ali, porque vai ser um ambiente também de particular. O médico vai ter sua consulta, vai fazer seu tratamento de lesão, sua regenerativa. Então, ele consegue, num ambiente menor, fazer ali o seu negócio. Mas para fazer um grande negócio, assim, tipo essas clínicas que já existem aqui em São Paulo, acho que já é um terreno de cartas bem marcadas. Lógico, não é fechado, acho que você consegue crescer, mas você vai ter que ter muita perna, muito fôlego, muito capital, muito tempo para investir nisso. Fluxo de caixa, né? Fluxo de caixa para você conseguir fazer isso acontecer de uma forma de sucesso. Cara, eu vejo a diferença de consultório muito grande. Eu fui para 3 locais aqui, né, de consultório. Então, eu fui achei que eu tinha uma cena azul, então eu primeiro fui para Alphaville. Fiz lá toda a estatística, achei que era uma maravilha, fui lá, fiquei 2 meses, fechei porque eu não tinha mais fluxo de caixa. Aí depois, não, eu vou pro local mais competitivo, onde tem maior poder aquisitivo e onde tem dentro do hospital muito bom. Aí eu fui alugar uma sala dentro do Sírio-Libanês, no Itaim. 3 meses, tudo errado. Saí de lá, dentro do Sírio do Itaim. Então saí de lá, fui para Pinheiros, é onde deu certo e é onde eu tô lá ainda. Graças a Deus, tá indo lá. Mas a gente vê que existe uma dificuldade. Às vezes você mapeia os dados, tá tudo certo. Isso. E vai pra batalha, pro canto de batalha, às vezes é difícil, né? Então a gente tem que falar que consultório é difícil. É difícil. Pra todo mundo isso é difícil de forma geral, lógico. Principalmente quando você tem menos grana para investir, você tem menos conhecimento, tá com menos pessoas ali do lado para ajudar. Então é um mercado muito difícil. Cara, outra coisa que eu queria te perguntar, na medicina do esporte a gente vê que esse campo, no geral, existe uma parte de procedimentos, como você falou, na medicina do esporte, né? E a maior parte dos procedimentos são relacionados a exame e a medicina regenerativa. O que é que você tem ali de mais comum na parte de intervencionista, né? A parte intervencionista, ela se resume mais essa parte de regenerativa e viscosuplementação. Elas meio que se confundem ali, né? São intervenções bem parecidas. A viscosuplementação nada mais é do que a infiltração com ácido hialurônico, né? Legal. Então, e aí já tem bastante evidência científica. Então, falando mercadologicamente, os planos geram reembolso, diferente da regenerativa. Então, a regenerativa não tem, por hora, não existe o reembolso. Entendi. Mas essa parte de viscosuplementação, de intervenção, você consegue já um reembolso. Então, exemplos, né, de lesão, aquela velha condromalácia, condropatia patelar, é uma lesão que responde muito bem à viscosuplementação. Então, você consegue fazer isso bem no ambiente do consultório. Existe também uma técnica
que na residência a gente tem um mês de residência, um estágio na fisiatria, né? Que também é uma especialidade pouco conhecida, que é a medicina física e de reabilitação. Então foi lá que eu conheci o que se chama de terapia de onda de choque, né? Legal. Essas terapias de onda de choque, elas não são de choque elétrico, elas são choque mecânico, choque sonoro. Né? Ela bate ali numa articulação, eventualmente numa estrutura óssea, numa estrutura tendínea, numa estrutura muscular, e gera ali um processo, em lesões crônicas, ela gera um novo processo inflamatório, e que esse novo processo inflamatório consegue tratar aquela lesão mais crônica. Então essas terapias de onda de choque, associada à medicina regenerativa, associada à viscosuplementação, são as áreas de procedimento que você consegue ter ali um ticket um pouco mais alto, um retorno financeiro um pouco melhor, mais do que apenas uma consulta pura, uma consulta mais demorada, porque uma consulta em medicina esportiva, em nutrologia esportiva, nessa pegada de estilo de vida, você demanda tempo, né? Você tem que conversar sobre alimentação, você tem que conversar sobre exercício físico, a história pessoal do paciente, a história familiar do paciente, fazer um bom exame físico, entender sobre suplementação, entender sobre o sono, sobre a hidratação, sobre hábitos intestinais. Então, é uma consulta que às vezes demora uma anamnese muito grande, né? Gigantesco, né? E você tem que conhecer muita coisa do paciente. Então, isso você vai ter 1 hora e meia atendendo esse paciente para ter o retorno de uma consulta. Diferente de um procedimento que, às vezes, um procedimento desse de 30 minutos você faz, resolve e tem um retorno financeiro melhor. Cara, legal. Eu tive contato com a especialidade a primeira vez em 2016, quando eu fui fazer um trabalho voluntário, e eu pensei até na especialidade, até sair da cirurgia geral. Viu? Eu fui em 2016 para os Jogos Olímpicos, né, para as Olimpíadas, e aí fui de médico voluntário. Todo mundo me crucificou, porque eu era residente de cirurgia geral. O que eu estava fazendo na Olimpíada? E eu digo que foi uma das melhores experiências que eu já tive na vida. Que massa, né? Cara. Então eu tomei conta lá, era eu e um americano, esse cara é meu amigo até hoje. Foi pro meu casamento, hoje ele se tornou médico emergencista. E a gente cuidava do hospital da sede olímpica. Tinha uma provinha lá que a gente foi, eu lembro que eu comprei um livrinho de medicina esportiva lá, pra fazer essa provinha lá. Tem um pedacinho aí de medicina esportiva aí dentro. Né? E aí eu pensei, cara, que negócio legal, velho. E eu ficava vendo, e aí a gente tinha assim, aí tinha as seleções, né? O cara tinha uma lesão, aí tinha as seleções que não tinham seu médico. Então a gente que cuidava desse paciente. E aí quando tinha as seleções grandes, né, dos grandes países desenvolvidos, tinha o seu próprio médico. Então a gente não podia nem tocar, né? Nem fazer nada, né? A gente só chegava aqui, chamava o cara, e o cara vinha ver o paciente dele e tal. Então era uma coisa assim, foi uma das melhores experiências que eu já tive de trabalho voluntário. Eu fiquei 26 dias dentro da cidade olímpica lá trabalhando. E eu acho que é como você falou, né? Você tem que se expor para você ver. Eu já estava numa especialidade, acabei que não mudei, né? Enfim, mas eu acho uma especialidade sensacional, adoro esporte, faço milhares de esportes todo dia, né? Semanalmente. Perfeito. Né? Mas eu acho assim, é uma área que isso deslumbra o conhecimento. E a gente vê, por outro lado, eu acho que esse mercado só está aumentando. Sim. Primeiro que a população está ficando mais velha, a gente, com a pandemia, a gente viu aí pessoas, né, indo para o esporte, vendo a importância, né? E eu vejo, cara, e até cada profissional, eu acho, cada médico que tem seu paciente, ele tem que cuidar da longevidade do seu paciente. Não existe médico da longevidade para mim. Ele cuida do paciente, ele pode ir pro médico de esporte, ele vai lá, médico de esporte, faz 2, 3 consultas, acompanha, mas se o cara, se seu paciente tem, sei lá, se eu trato ele com obstrução arterial e ele tá comigo, eu tenho o dever de cuidar desse paciente, né, como um todo, e saber um pouco da medicina do esporte. Isso deveria ser ensinado na faculdade, né? Exatamente. Eu acho que atualmente, né, eu não tenho uma vivência ainda da parte mais acadêmica. Eventualmente eu fui convidado para dar um simpósio, participar de alguma coisa, até lá em Fortaleza, algumas aulas assim para ligas de medicina esportiva aí pelo Brasil todo, a gente faz aquela coisa online para disseminar o conhecimento, mas assim, na faculdade eu não sei até que ponto isso já é grade curricular. Total. Mas eu acho que deveria ser, né? Com Tanto certeza. a parte de exercício, quanto a parte de alimentação, sono, toda essa parte que envolve estilo de vida, para que a gente não chegue ali quando a gente, na época de faculdade, pelo menos, assim que eu fui pro postinho de saúde lá de Joga, que eu não tinha essa vivência, orienta o MEV, né? Orienta o MEV ó, dona Maria, ó, seu João, você tem que fazer exercício, viu? Tem que comer mais, diminuir o sal, comer menos pão. Ele vai perguntar como, né? Entendeu? É diferente de você mandar pro paciente o passo a passo, né? Exato. Quantos minutos eu vou fazer, tudo triturado na linguagem que esse paciente vai acontecer. E hoje, isso vai melhorar sua remuneração, isso vai encantar o paciente, você vai atrelar
né, vai ter o boca a boca ali. Exato, você consegue fazer isso de uma forma simples. Às vezes até hoje, por exemplo, com a ajuda da inteligência artificial, você consegue elaborar um planinho de treinamento. Lógico que não um treinamento, não entendam mal como querendo passar por cima de um profissional da educação física ou de um nutricionista. Mas você pode dar orientações, não prescrever um treino, mas você coloca lá as comorbidades do paciente, ou então você coloca suas próprias intenções que você quer fornecer para aquele paciente sobre treino e alimentação e faz uma pequena cartinha, imprime, entrega para aquele paciente, você não precisa nem falar tudo aquilo para ele. Então você entrega uma caixinha, ó, você tem que fazer aqui 150 minutos, de, sei lá, 3 vezes por semana, 30 minutos de caminhada, 2 vezes por semana você vai fazer uma musculação na academia, e de alimentação você tem que comer proteína, pelo menos no café da manhã, no almoço, no jantar. Medidas básicas, assim, que já podem mudar muito ali a qualidade de vida, a mortalidade daquele paciente. Total. Cara, uma coisa de mercado que eu vi aqui interessante foi em uma plataforma aqui, né, eu já usei até por uns 2 meses, mas parei de usar, mas achei muito legal, que é a Lite Saúde, uma coisa assim. É uma que ela faz um SaaS, como se fosse, né, do médico, e o médico do esporte está acompanhando aquele paciente ali. Então, se você tem um paciente, você fazer um pacote para aquele paciente, né, às vezes, em vez de cobrar a consulta, sei lá, o que valor você quer comprar, você diminui aquele valor, mas cobra uma mensalidade para aquele paciente. Ó, 6 meses eu tô te acompanhando aqui. Uma recorrência. Uma recorrência. E você fazer esses planos, né, criar esses modelos e tal. É uma coisa bem interessante do médico do esporte, e a gente vê o mundo tá cada vez mais tentando caminhar para um local mais saudável, principalmente países tropicais, né? A gente eu acompanhei um pouco lá do Congresso de Cardiologia, e mostrando que dos corredores, talvez seja um dos esportes com a maior prevalência, né, que tem aumentado no Brasil. Eles continuam morrendo de síndrome coronariana aguda. Sim. Né? Eles não estão morrendo de outra coisa, eles estão morrendo de doença do coração básica. É isso. Né? E aí, sobre isso, né, sobre esse tipo de evento cardiovascular, isso é uma coisa que também tem que ficar entendido, eu acho que não só para o médico do esporte, mas assim, também para o médico generalista ou para qualquer especialidade. Muitas vezes, existe uma consulta na medicina esportiva que se chama APP, que é a avaliação pré-participação esportiva, que é meio que o carro-chefe ali que a gente faz, tanto no clube quanto no consultório, que é justamente qual é o objetivo principal disso? Evitar a morte súbita. Né? Então, você entendendo o risco daquele paciente, o nível de atividade física que ele pratica, você tem que pedir certos tipos de exame. Nos Estados Unidos, eles não colocam a obrigatoriedade do eletrocardiograma, justamente porque o coração do atleta tem alterações que podem gerar falsos positivos, e aí barram atletas, e aí eles pensam na parte meio financeira da coisa, porque eles têm essa parte do esporte muito pujante, né, na vida escolar, universitária, então eles não querem esse eletrocardiograma. Mas no Brasil, na Europa, é obrigatório o eletrocardiograma, e eu acho fundamental. Pessoalmente, os números também mostram que isso é fundamental. Mas você ter esse tipo de triagem, esse tipo de avaliação, né? Muitas vezes vem um amigo seu, eu já fiz muito isso durante recém-formado, né? Vou me matricular ali na academia X, vou começar ali uma natação no clube Z, e aí pegava, fazia um atestado, tá liberado e toma, que você nem sabia, se... O que esse paciente vai acontecer, Você não sabe a história familiar do cara, você nunca auscultou o cara, você nunca fez um eletrocardiograma do cara, então ter esse cuidado, saber que essa parte a partir dos 35 anos de idade, é a virada de chave, é o turning point para morte por doença coronariana. Então, se você tem uma pessoa que pratica corrida, uma atividade minimamente que vai ali para moderada a alta, você tem que fazer um teste ergométrico, um teste de esforço daquele paciente. Você não faz aquilo, você tá e você assina ainda um atestado, você está colocando que o seu tá em jogo. Verdade. Cara, Álvaro, obrigado por você ter aceitado esse convite aqui da gente. Eu acho que o bate-papo com certeza abriu a mente de muita gente, sabendo que essa área é uma área excelente, que com certeza vai cada vez mais crescer no Brasil. A gente viu aqui, né, os pontos de melhores remuneração, assim como não deve cancelar os outros. Acho que cada um deve escolher o seu delta, escolher seu caminho aí. E manda mensagem final para quem tá querendo nessa área aí. E o que é que você vê no futuro aí? O que é que você vê de perspectiva da área? Assim, eu sou um apaixonado, né, pela medicina esportiva, pelo esporte. Então, se você tem pelo menos uma faísquinha, uma sementinha ali pensando em medicina esportiva, tenta conhecer melhor a especialidade. Às vezes você pensa só também que é só sobre o esporte, só para atleta de alto rendimento, não. Vai muito além disso, é muito maior do que isso. E se você gostar de praticar o esporte, eu não pensaria tanto, assim, eu gosto, é interessante, ninguém vive de pão e água, né, de fotossíntese, a gente precisa de uma boa remuneração. Mas você encontrar alguma coisa que te complete, eu acho que assim, a medicina esportiva, se você vai pesquisar o nível de remuneração de outras especialidades, você vai ter especialidades que ganham ali talvez o dobro, o triplo do médico do esporte.
Mas se você ganhar bem, conseguir pagar suas contas, conseguir ser ali prover para sua família, junto ali às vezes com seu parceiro, ou mesmo sozinho, e sendo feliz na sua especialidade, eu acho que a medicina esportiva ela só tende a crescer. Você vê as residências aí abrindo em todas as regiões do Brasil, nos estados, agora abriu esse ano no Rio de Janeiro também, existe lá no Ceará, aqui em São Paulo tem vários centros, então o que não vão faltar são oportunidades, e a medicina esportiva precisa de médicos que sejam médicos do esporte de fato, né? Total. Porque muitas vezes a especialidade é sequestrada por outros especialistas, por outros médicos que não são especialistas, e aí, se a gente tiver uma formação melhor, uma dedicação maior, médicos que fazem residência, ou médicos que eventualmente fazem residências de outras especialidades e se especializam na medicina esportiva também, acho que a gente acaba crescendo e levantando o nome da especialidade, mostrando a importância, e talvez até melhorando essa parte da remuneração, Total. além do pagamento do espírito, que é viver essa vida da medicina esportiva. Pessoal, irado. Cara, valeu, obrigado. E um grande abraço aí. Quem tiver alguma dúvida, eu vou deixar aqui os contatos do Álvaro e deixa a sua dúvida embaixo sobre essa área e sobre o mercado da medicina do esporte.